Batman é o personagem mais lucrativo da DC Comics hoje em dia, e tem sido assim por muito tempo. Desde a sua criação em 1939, ele tem sido consistentemente publicado em diversas revistas e adaptado em muitos outros meios, como desenhos, filmes, videogames e até mesmo animes e mangás. Uma grande influência na cultura pop do mundo como um todo, e um dos super-heróis mais conhecidos de todos. Ele é um dos super-heróis mais antigos ainda impressos. E atualmente ela tem o recorde mundial de terceira história em quadrinho mais vendida do mundo, com a HQ Asilo Arkham, uma séria casa em um sério mundo. E essa é só uma das muitas conquistas do personagem nesse meio, porque ele é simplesmente um sucesso eterno. Batman como personagem já migrou para todas as esferas e meios possíveis, e talvez não seja exagero argumentar que Batman, pelo menos no sentido crítico e como fenômeno cultural, é o super-herói de maior sucesso de todos os tempos. Fazem 85 anos que ele segue se mantendo como um dos super-heróis, aliás, como um dos personagens de HQ mais famosos do mundo. E ponto. E é óbvio que o personagem sabe muito bem se adaptar, mostrando a variedade de versões que ele assumiu ao longo dos anos. Ele já teve um pé dentro de praticamente todos os gêneros que existem. Já foi um herói sério e durão estilo justiceiro, até a última esperança da humanidade. Às vezes foi sério e às vezes nem tanto. Já foi herói e vilão, protetor dos inocentes e flagelo dos maus. Oscilando em todas as interpretações possíveis do seu personagem, ele construiu para si mesmo a imagem de um herói mais facilmente identificável entre todos os super-heróis. E talvez esse seja o segredo do seu sucesso. Ou, pelo menos, é o que argumenta Christopher Nolan. Nesse ano, o eterno diretor da amada trilogia do Cavaleiro das Trevas disse em uma palestra nos Estados Unidos sobre o legado e a popularidade do personagem do Batman. E como o mesmo cara conseguiu se tornar tão popular, sendo amado por diferentes gerações, sem nunca perder o brilho. Ele diz que a ideia do Batman e os temas que a série trata são muito temporais. Em essência, Batman é sobre um homem tentando consertar a sua casa dos perigos de uma sociedade corrompida, como ele próprio coloca. Yeah, it is a sort of deal with the devil. I mean, it's really that idea of a sort of means to an end, if you like. And I think the Batman mythology, one of the reasons that it's continually interesting and is continually reinvented by new generations of comic book writers and artists and filmmakers, is because that essential paradox, or that essential idea of a good vigilante, you know, somebody who feels that they have to resort to criminal methods or be outside the system in order to fix the system. It's endlessly complex and interesting in its ethics. Basicamente, Nolan está dizendo que a ideia de você lutar tão freneticamente sobre um objetivo nobre e necessário, ao ponto de você quase vender sua alma para tal, é uma ideia que ressoa nas pessoas de todas as origens e opiniões. Até onde você está disposto a ir para realizar seus objetivos? E, quando você está vivendo em um sistema corrompido, um sistema podre de verdade, qual é a linha que te separa de um monstro se você só consegue fazer o bem através dos meios ruins? Os fins justificam os meios? Essa não é uma questão de hoje, e ela sempre foi relevante. Ela é mais conhecida através do trabalho de Maquiavel, um filósofo iluminista. Ele tem um livro muito famoso chamado O Príncipe, que discute essa questão, sobre se os fins justificam os meios, se o fim for o bem maior, e trouxer felicidade e paz para a sociedade. Os trabalhos dele se tornaram tão famosos que criaram o conceito de maquiavélico, que é a característica da pessoa que vai fazer qualquer coisa para atingir os seus objetivos. E vai justificar isso como: eu só fiz o que eu tinha que fazer, eu só fiz isso porque era necessário. E toda essa história. Batman foi sucesso porque essa questão é muito complexa e muito relevante. Tanto que, na verdade, embora Batman provavelmente seja o exemplo mais famoso, muitos outros super-heróis já tiveram que lidar com essa questão. O Justiceiro, o Superman, o Capitão América, o Juiz Dredd, V de Vingança e muitos outros personagens de diversas mídias já passaram por dúvidas parecidas. Esse problema moral é atemporal. É por isso que é comum em tantas histórias diferentes. Mas o que difere nas histórias do Batman é que Batman foi uma das poucas HQs mainstream, digamos assim, tipo uma das poucas HQs famosas e populares, que conseguiu fazer sucesso fazendo dessa questão de lutar contra o sistema ser todo o tema principal da revista. Um exemplo que eu acho que ilustra bem isso é o filme animado Crise nas Duas Terras, onde Batman, ao derrotar o vilão do filme, Homem-Coruja, diz o seguinte: existe uma diferença entre nós dois. Nós dois ficamos o mesmo. Mas quando ele olhou de volta, você piscou. Essa cena foi em referência a uma frase de Friedrich Nietzsche, um filósofo famoso que fala justamente sobre isso. No livro Além do Bem e do Mal, Nietzsche diz a frase: aquele que luta com monstros deve cautelar-se para não tornar-se também um monstro, pois quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Então, quando Batman referencia essa frase aqui, ele basicamente está reconhecendo como ele está encarando o abismo. Ele está lentamente se tornando um monstro, em nome de se tornar um herói que luta contra os vilões, contra esses mesmos monstros. E não é só aqui que isso aparece. É um tema recorrente que está, se direta ou indiretamente, em todas as histórias. Desde as mais sérias, como Cavaleiro das Trevas Retorna, até as mais bobas, como Batman e Robin. Resumindo, o tema de lutar contra o sistema, fora da lei, é muito relevante e comum. E Batman faz desse tema um elemento central das suas histórias. E isso não sou só eu quem está falando, ou o Christopher Nolan, aliás. Umberto Eco,
um dos maiores ensaístas e filósofos do século XX e um marco no referencial teórico do estudo sobre histórias em quadrinhos, uma vez disse isso também. No ensaio Mitos sobre Superman, Eco busca investigar o motivo dos super-heróis serem tão populares, e ele chega à conclusão de que é a identificação. Diz ele, de fato, Clark Kent personaliza, de modo bastante típico, o leitor médio torturado por complexos e desprezado pelos seus semelhantes. Através de um óbvio processo de identificação, um trabalhador qualquer, de uma cidade norte-americana qualquer, nutre secretamente a esperança de que um dia, das vestes de sua atual personalidade, possa florir um super-homem capaz de resgatar anos de mediocridade. Embora o escritor aqui use o exemplo do Superman, vocês entenderam o ponto que ele está tentando passar. O que atrai as pessoas para os super-heróis são a capacidade do público de se ver neles. Porque você ver uma pessoa que se parece com você sendo capaz de bater naqueles que praticam o mal e defender as pessoas de bem, é de alguma forma empoderador. Satisfaz de alguma forma os seus desejos de se rebelar contra uma sociedade cheia de falhas como a nossa. E apesar do Eco usar o Superman de exemplo, eu acredito que o Batman é, de certa forma, um exemplo ainda melhor de identificação. Justamente porque, como disse o Nolan, Batman é sobre um homem tentando consertar a sua casa dos perigos de uma sociedade corrompida. É mais fácil de simpatizar com ele pelo quão próximo de nós ele é. Outra pessoa que toca nesse assunto é o roteirista famoso de HQs Grant Morrison, que declarou: Batman é obviamente muito mais legal, mas isso é porque ele é um personagem de fantasia muito energético e adolescente. Ele é um playboy milionário bonito com mordomo, com carros e dispositivos melhores do que James Bond, um exército de garotas bonitas a seus pés, e sem chefe. Aquele cara é o Superman dia e noite. O Super-Homem cresceu em uma fazenda. Ele vai trabalhar para um chefe em um escritório. Ele anseia por uma garota trabalhadora. Apenas quando ele veste o uniforme, ele se torna aquele herói ideal. Na verdade, é uma fantasia muito mais adulta do que aquela que o Batman está vendendo, mas também torna o Superman um pouco mais difícil de vender. Então, recapitulando, temos mais esses pontos nessa pequena lista. Batman tem um tema universal e atemporal, que é o de lutar fora do sistema contra o sistema. E Batman faz desse tema uma característica central das suas histórias. E, acima de tudo, Batman é um personagem escapista, ou seja, é fácil do leitor se projetar sobre eles. Esse conjunto de características consegue formar um personagem com muitas camadas, mas que ainda tem um tema central definido. O Batman sempre defende o certo, persegue a justiça e ajuda os indefesos, mas sempre andando em uma corda bamba entre o bem e o mal, o necessário e o imperdoável. Um verdadeiro paradoxo, como disse Christopher Nolan, mas um paradoxo comum que todos enfrentam diariamente, que usar ou não de ações injustas e até mesmo proibidas e moralmente questionáveis para corrigir uma injustiça sistêmica. E porque é um tema tão comum e o próprio Batman é um personagem tão admirável e invejável, você se encontra torcendo por ele sem nem perceber, porque é como se ele saciasse um desejo que você não percebe que tem, ou sarasse uma ferida que você nem percebeu que doía até se curar. É um tema tão necessário e bem recebido que você nem percebe que é um tema, se torna simplesmente como as coisas são. Curta, se inscreva e compartilhe. Muito obrigada de coração por assistir até aqui. Sai vídeo novo todo domingo às 10 horas da manhã. E até nos vemos novamente na semana que vem, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Moça Nerd desliga por hoje. Tchauzinho!